Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Se Meu Bolso Falasse. Eu sou o Maurício Meirelles e hoje eu estou aqui com o Marco Aurélio Almada, diretor-presidente do Centro Cooperativo Sicoob, e hoje a gente vai falar sobre um tema que na verdade é bem fácil de entender e a gente vai deixar esse tema bem leve. A gente vai falar de cooperativismo, que é um assunto que parece complicado, mas a gente vai descobrir aqui, através das minhas dúvidas recorrentes, como ele é fácil de entender. A gente vai descobrir como esse movimento surgiu pelo mundo, pelo Brasil e como ele está presente na nossa vida, especialmente através do Sicoob. Vamos falar também sobre sustentabilidade, que é um outro tema que muita gente fala, nossa, é complicado esse tema, mas a gente vai mostrar que é só umas palavrinhas difíceis, mas na verdade é um tema mais fácil do que você imagina. Tudo bem? Como é que você está, Marco? Tudo jóia, Maurício. E você? Tá tranquilo? Em paz. Em paz. Olá. Vamos lá. Primeiramente, eu queria começar com a pergunta para iniciar esse assunto. Afinal, o que é cooperativismo? É um termo muito complexo. É um tema cooperativismo. Você fala de cooperativismo, vem banco, vem cabeça, a pessoa fica na dúvida. Será que eu entro nisso, não entro? O que é cooperativismo de uma forma simples? Maurício, o cooperativismo ele se estabelece no momento em que pessoas resolvem se associar umas às outras para resolver problemas que são delas. Normalmente, esses problemas no dia a dia são resolvidos pela empresa, que vou chamar de empresa convencional. Ok. É uma empresa que tem intenção de lucro. E, eventualmente, esse grupo fala o seguinte, olha, essa empresa ou não me presta o serviço da forma que eu acho que deveria ser, no preço que eu acho que deveria ser, e eu não tenho para onde correr. O que eu faço? Então, não, por que a gente não faz uma empresa sem intenção de lucro, olha que coisa louca, que possa prestar esse serviço para a gente em condições melhores. E aí surgiu a ideia do cooperativismo, que é isso, as pessoas colaborando entre si para resolver problemas que são delas mesmas, através de uma estrutura que quem olha de fora é muito parecido com uma empresa, mas tem algumas coisas que são muito diferentes da empresa como a gente A gente vai conhece. falar disso, mas eu queria entender primeiro assim, como assim uma empresa que não tem lucro? Como é que funciona isso? Como é que as pessoas têm essa bondade no coração? Olha só que interessante. Vamos voltar, então, como a ideia foi sendo gerada. Essa ideia, ela surge... Aliás, a gente está vivendo um ambiente com muita inovação ultimamente, depois do Vale do Silício para cá, a gente está vendo um tanto de coisa mudar. Tecnologia, etc. Então, teve um tempo que estava aparecendo com isso. Claro que a tecnologia era outra. claro. Foi no início da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma explosão de novas tecnologias, Sim. reorganizando a sociedade, fazendo as coisas serem de maneira muito diferente. A diferença daquele momento da Revolução Industrial para agora é que a sociedade antecedente ela estava numa organização feudal. O capitalismo já existia, mas era uma coisa Era uma coisa mais vertical, você diria? Tinha um cara, um líder, era vertical, mas também tinha uma ideia de família, de clã. Claro, Tá certo? claro. Então, De posse. essa coisa de mercado, lei de oferta e procura, possibilidade do lucro, etc. e tal, aquilo já existia, mas não tinha uma atração muito grande. E na hora que veio a tecnologia das máquinas a vapor, das tecelagens, imagina, o transporte começa a mudar violentamente com as locomotivas, as indústrias surgem e as pessoas começam a sair da sociedade feudal agrícola e vir para a cidade. Aí você tem uma explosão de crescimento da cidade e as pessoas começam a trabalhar em indústrias. Só que o seguinte, essa indústria estava gerando uma riqueza muito grande e essa riqueza estava indo preferencialmente para a mão do dono do capital da indústria. Aí, claro, nesse contexto começou a surgir os caras da época, né? O Bill Gates da época, o Sim. Jeff Bezos da época, era quem? Adam Smith, tentando entender como é que a coisa funcionava, como é que ganhava dinheiro, o que é mão invisível. O que é exploração, o que não é. E tal. Aí surgem vários pensadores do assunto, um é Karl Marx. Karl Marx fala assim, olha, o que está errado nesse processo todo, nessa explosão toda, é que o capitalista está explorando o proletário. Tem um processo aí que não está justo. Está justo para todo mundo. Não está justo para todo mundo, porque a nova tecnologia gera muita riqueza, que não existia, porque o mundo passa a ter mais bens, mais coisas, mas essa riqueza está mal distribuída. Como é que resolve isso? Como é que resolve isso? Aí, claro, um tanto de gente começa a ter ideia. Eu vou citar um dos nossos precursores, Robert Owen. Robert Owen
era um cara que estava pensando nisso, estava muito incomodado com essas ideias de mais-valia, essas coisas todas que estavam naquela discussão efervescente e tal. E aí ele casa com uma mulher muito rica e herda uma tecelagem, uma indústria. Lá em Lanark. Bom, quando ele herda essa indústria, ele falou assim, olha, aqui eu tenho a oportunidade de tentar resolver a tensão entre capital e trabalho. Já sei como ele resolve. Descobri. Tá, ideia. Acendeu a luzinha na cabeça dele e falou o seguinte, e se os empregados forem o dono? Se em vez de eu ter dois atores, um ator para ser o dono da empresa e o outro ator para ser o empregado, for o mesmo. Os empregados são os donos. Aí todo o lucro que a indústria dá vai ser distribuído entre quem gerou. Não vai ter alguém dando capital e outro gerando riqueza. Vai ter... Em vez de ter um salário fixo... Não, tinha salário fixo, porque todo mundo tem que comprar feijão no final do mês. Né? Mas em vez de ter só um salário fixo, ele tinha uma participação... Uma participação no resultado no final. Mas o mais interessante é que o resultado ele não seria distribuído em função do quanto capital cada um aportou. Entendi. Mas em função da contribuição de cada um para que aquela riqueza fosse gerada. Quem trabalhasse mais teria mais riqueza. Então, veja, ele resolveu um problema. Puf! A gente está vivendo isso aqui, essa nova destruição criativa com as novas tecnologias, aí a pessoa fala, economia colaborativa. Pô, cooperativismo foi o primeiro protótipo de economia colaborativa. Aí a pessoa fala, pô, que coisa legal, cashback. Eu compro, isso vai dar um lucro para a empresa, ela me devolve um pedacinho. Pô, nós devolvemos tudo. Todo o resultado final. Esses termos como cashback, que hoje é novidade, isso já existia lá atrás. Foi nós que criamos, em 1844. Caramba, cara. Entendeu? Só que agora está sendo nominado, está colocando neologismo. O delay diminuiu, né? Porque o nosso cashback original precisava fechar o balanço no final do ano. Se você trabalhava o ano inteiro, fechou o balanço, quanto é que foi o resultado? Foi tanto, agora vou distribuir para todo mundo de volta. Pá, traz de volta. Bom, isso era a forma de resolver. Hoje, você compra que é o cashback cair no seu aplicativo na hora. Tem diferença. Sim. Mas a ideia é a mesma. Isso que é importante. A ideia é a mesma. Bom, mas só que a tensão entre capital e trabalho, ou a tensão exploratória do capitalista, ela não acontece só na relação com o trabalhador, ela também acontece na relação com o cliente, não é? Sim. Então, olha o nosso caso, nós somos cooperativos financeiros. O que é cooperativo financeiro? É o usuário de serviço bancário que fala o seguinte, olha, pode ser que o lucro está muito para o banqueiro. E se eu mesmo for meu próprio banqueiro? Aí a galera junta, cria uma cooperativa, cada um compra uma cotazinha para entrar na cooperativa, a cooperativa começa a funcionar igualzinho o banco, o resultado vai ser gerado ali, só que vai ser devolvido para cada um de acordo com o que cada um usou de produto. Só porcentagem. Não, quem usar mais produto recebe mais. Então, olha que coisa louca. Num banco convencional, os acionistas colocaram ações. Sim. Se ele tiver dado 25% de lucro no ano, vai distribuir 25% entre todos os acionistas na proporção da ação. No nosso caso, isso não acontece. Você entrou para o Sicoob, comprou uma cota de 10 mil. Eu entrei e comprei a cota de 1.000. Só que você achou mais legal ficar no Neobanco. Achou mais moderno e tal, não operou com a gente. Seus 10 mil estão lá. Quando chegar no final do ano, se você não operou, você tem nada para ganhar. Você não operou, eu só te devolvo o excedente que você gerou com a sua própria operação. Eu só tenho 1.000, mas operei muito, eu posso receber no final do ano, quem sabe 10 mil. Porque você está lá operando. Porque eu estou operando. E a devolução é proporcional ao uso. Quem usa mais tem mais devolução, quem usa menos tem menos devolução. Tá? É claro, com o passar do tempo, esse princípio geral foi alterado. Hoje, a legislação permite que a cooperativa dê ao dono do capital um juro sobre o capital, que é o máximo a Selic, né? Então, já pode ter uma remuneraçãozinha para o capital, mas nunca pegar o pacotão do resultado e entregar para o capital, não. O resultadão que é gerado é distribuído de acordo com a utilização que cada um fizer do empreendimento. E eu queria entender assim, você falou da Revolução Industrial, tal, foi quando isso no mundo começou a ser, digamos, uma tendência. No Brasil entra nesse mesmo período? Como é que funciona? Não. No Brasil, entrou no início do século XX, a primeira cooperativa financeira que a gente tem notícia no Brasil é de 1902, a primeira cooperativa de produtores agropecuários é de 1889,
Tá? Então tem uma defasagem de 40, 50 anos Sim. entre a primeira cooperativa na Inglaterra e a primeira cooperativa no Brasil. E como ocorre, desculpa interromper, mas como ocorre a criação do Cicobi, especificamente? Em que ano que ele entra? Quais são os valores que ele traz dessa época? Tá, o Cicobi... vamos voltar um pouquinho, então, na história que eu estava contando, Tá. porque tem um pedacinho que é importante. O que aconteceu com a indústria do Robert Owen? Quebrou. Aquela boa intenção toda Pois é, foi insuficiente para você gerar... tá me convencendo aqui. Não, quebrou. Eu tava quebrou. feliz aqui com a história. A tu ideia chega é aí. boa pra caramba, mas quebrou. Ah. Quebrou. Tá, beleza. Mas outras pessoas ficaram pesquisando. Não, mas não é possível. Por que quebrou? Por que quebrou? Aí aparece um outro cara, um médico, chamado William King. Ele cria o jornal lá na Inglaterra, né, The Bridge, começa a divulgar essas ideias do cooperativismo. Ninguém sabe quantas cooperativas que ele conseguiu estabelecer, mas as estimativas estão por volta de 300 cooperativas. 5 anos depois, sabe o que tinha acontecido? Quebrou tudo. Também. Bom, Parece eu na TV. Então é o seguinte, você tem um problema, tem uma ideia, Mas na importante, prática não funciona. mas você tem de fazer a coisa viabilizar. Então surgiu um pessoalzinho, esse é importante, para você entender depois o que a gente fez aqui no Brasil, você tem de entender esse pessoal. Surgiu um pessoalzinho, 28 artesãos em Rochdale, qual que era a dor deles? Tinha muito atravessador nos produtos de supermercado. Então eles estavam pagando muito caro nos gêneros alimentícios, resolveram eles então montar uma cooperativa, né, para tirar o atravessador do jogo. E aí reuniram e começaram a discutir por que a ideia que é boa pra caramba não está parando em pé. Por que não executa? Por que ela não roda? Por que a empresinha que a Sim. gente cria, que é essa empresinha que é sem fim lucrativo, porque ela não está visando lucro, ela está visando gerar um benefício e devolver o excedente, por que não roda? E aí esse pessoal começou a discutir, eles chegaram em 7 princípios que, se observados, colocariam a empresa em pé. A gestão tem que ser democrática. Se não tem o capitalista para mandar, quem que manda? É um problema, tem que resolver esse problema. A liderança ali? Como é que a gente forma a liderança desse negócio? Então, a gente forma a liderança a partir do processo assemblear. Aí a coisa vai ficando parecida com uma associação, né? Aí eu falo, espera aí, quem que pode participar? Olha, só pode participar a pessoa honesta. E uma pessoa e um voto. Então começa a criar os parâmetros que faltaram para o Robert Owen, faltaram para o William King. Que seria importante a gente resolver aí para fazer um capital inicial? Não, tem de ter participação econômica do sócio. O sócio não pode vir só para se beneficiar. Só ter o lucro. Ele tem de vir ajudar. Quem tem mais, coloca um pouco mais. Quem tem menos, coloca um pouquinho menos. E aí foram criados 7 princípios estabilizadores do empreendimento cooperativo. Que é o que gerou tudo isso que é hoje. Aí a gente considera que o marco fundador do cooperativismo é 1844, por causa destes 7 princípios que botaram a ideia em pé. Essa ideia ela ficou expressa no estatuto da cooperativa e pessoas da Europa inteira começaram a pedir esse estatuto para copiar, para fazer a deles. Tão certo que deu. Tão certo que deu. E aí a coisa começa a ser usada para tudo. Começou para resolver problema de supermercado, foi para resolver problema de banco, foi para resolver problema de Quer trabalhadores. dizer, a cooperativa, do jeito que a gente encontra hoje, vem desse estatuto. Vem desse estatuto. Olha que legal. Aqui no Brasil, em 1971, a gente fez uma lei, a Lei 5764, que consagrou esses princípios de Rochdale. A gente chama a Lei 5764, que tem mais coisas do que esses 7 princípios, de lei rochdaliana. Por quê? Porque ele dá uma forma para o cooperativismo brasileiro aderente às ideias originais. Marco, a gente está falando de 7 princípios. Você falou, são 7 coisas que regeram e chegamos hoje, né, o que o Cicobi acaba utilizando desse lugar de 1844. Obviamente tiveram algumas adaptações, como tudo na vida. A Constituição mudou muita coisa. Mas você me falou que a primeira vez criaram, a cooperativa não deu muito certo, porque não tinha esses 7 princípios. Isso. Aí depois o cara foi lá, tentou mexer, também não deu certo. Aí esse
Esse maluco aí com o seu nome aí? É o grupo, são os 28 artesãos Rochdale. de Rochdale. Rochdale. Esses caras aí deram certo. Deve ser. Quais são os 7 princípios que deram certo até hoje, que eu queria saber? Eu tenho eles aqui. Quer ver? Eu vou te mostrar. Falar agora deles aqui. Ó. Adesão livre e voluntária. Adesão livre e voluntária. Ninguém vem para a cooperativa obrigado. Ninguém põe arma na cabeça de ninguém. Se vier obrigado e rolou tudo. Né? Tá. Gestão é democrática. Quem vai ser o presidente, quem vai ser o conselho. Tem um conselho que é o que? Anual? O conselho, aqui no Brasil, em geral, são 3 anos. Tá. 3 anos pode chegar a 4 anos. Tá? Então, quem vai ser do conselho? O grupo de cooperados elege democraticamente e tem que fazer prestação de conta em assembleia democraticamente. É quase um país, né? Tem de participação econômica do sócio, ou seja, o capital da cooperativa tem de vir do sócio. Cooperativa não é filantropia, não é. Entra com dinheiro, recebe dinheiro. Self-help, a gente se auto-ajudando. Claro. Certo? Então tem de ter a participação econômica do sócio. Tem de ter autonomia e independência. A cooperativa não pode ser dependente do governo, dependente de uma pessoa, dependente de um magnânimo. Por quê? Porque senão todos os princípios da democracia vão para o saco. Claro, certo? Porque então tem ela outro tem de poder ser por trás. totalmente independente. Ela tem de promover a educação e a formação do cooperado. Por quê? Porque a utilização, a vida financeira, a vida profissional, ela tem desafios informacionais. E a cooperativa ela tem de ser comprometida com o sucesso do cooperado. Tá. Então, ela tem de investir na formação e educação integral do cooperado dela. Tá? Isso é um princípio super importante. Intercooperação é desejável que uma cooperativa se associe a outra cooperativa para ganhar força, para ganhar economia de escala. É super interessante as cooperativas se organizarem em rede. Olha, a coisa super moderna, né? Organização da sociedade em rede. A gente já estava falando isso lá em Rochdale. Intercooperação, organização e rede, e tem de ter o profundo interesse pela comunidade. A cooperativa, ela tem de ter raiz no território. A ambição dela não é enriquecer alguém. A ambição dela é melhorar a qualidade de vida de alguém. Você está me falando uma coisa que é muito interessante, até sair aqui um pouco do roteiro. Eu poderia fazer uma cooperativa, por exemplo, eu e você, Marco, chegou aqui e falou, vamos fazer uma cooperativa aqui. Eu e você, a gente junta mais 3. Surgiria assim? Aquela lei que eu te falei, a rochdaliana, né, ela define que o grupo mínimo tem que ser de 20. Que seja. É de 20. A partir daí pode. Agora, depende do tipo de cooperativa que você quer fazer, Maurício. A cooperativa financeira é um negócio meio misto. Por quê? Poder cuidar do dinheiro das pessoas é uma concessão do Estado. O órgão do Estado que dá a autorização para alguém mexer com o dinheiro da pessoa é o Banco Central, certo? Então, no caso da cooperativa financeira, os 20 têm de querer e o Banco Central tem de aprovar. Entendi. Se você reunir essa essas é a única duas intervenção coisas, estatal que tem. ela é o que eu chamaria de intervenção estatal benéfica. O Estado, enquanto regulador, Sim. ele é sempre benéfico. Eu concordo, se não virar agiotagem, virar maluquice. Todos nós encontramos a necessidade da lei no exercício da nossa liberdade. Entendi. Se eu quiser usar minha liberdade livremente, ou se a sua, nós dois vamos colidir em algum lugar. Claro. Concordo. E a lei é encontrada no exercício da liberdade. Então, você colocar essa regra que organiza a liberdade é um papel bacana do Estado. Eu concordo. Agora, quando o Estado é o patrocinador, o Estado é o gestor. Que esse é o problema. Esse que a gente não concorda. Se não virar anarquismo e outro também vira jogo de interesse. Aí vai entrar em questões de interveniência política que complica tudo, né? Claro. A cooperativa, ela só pode ter um critério de seletividade, Maurício. Ela o único critério de seletividade de um cooperado é a honestidade do próprio cooperado. Porque se eu aceitar um desonesto, ele vai usar a cooperativa para dar problema para o grupo. Então, o único critério que a gente aceita de seletividade é a probidade. Aliás, essa primeira cooperativa aí chamava Cooperativa dos Probos, dos Honestos Artesãos de Rochdale. Bom, agora, se eu for ligar para cooperativa a partido político, já não é cooperativa, porque o partido já diz que um jogo de interesse. Partiu alguma coisa, por isso que é partido, né? É um pedaço. É de quem pensa de um jeito e de quem pensa do outro. A gente, inclusive, tem, quando a gente vai desdobrando esses princípios que viram doutrina, né? Uma das nossas doutrinas é a neutralidade política, a neutralidade
com relação a ideologias, e nós somos uma instituição inclusiva. Então, a gente não aceita discriminação de ordem religiosa, de gênero, de ordem étnica. Todo mundo seja, pode entrar pela sociedade para fazer algo pela essa comunidade. Por essa comunidade, o único critério seletivo é ser honesto. Maravilhoso. O que eu queria entender é o seguinte, o Sicoob, ele surge depois, obviamente, da primeira cooperativa que teve no Brasil. Não. Aí teve a primeira cooperativa, essa coisa vai se desenvolvendo, mas faltava a organização em rede, certo? Então, a gente teve um tanto de cooperativa. Como acontece com microempresa, eu não sei se você já leu algum relatório do Sebrae, mas é tipo assim, 60%, 70% das empresas que abrem não dão certo. Cooperativa, não dura em 2 anos, né? Parece. Cooperativa também vai acontecendo, vai criando aquele tanto. É porque você falou disso, porque eu falei, eu vou abrir uma cooperativa, não é tão simples assim. Nós vamos chegar. Então, a coisa foi e tal. Então, o que acontece? A gente vai chegar até 1980 com uma história do cooperativismo brasileiro muito acidentada. É 1980? Até 1980. A Europa já tinha resolvido o problema. As cooperativas primeiras da Europa passaram por Primeira Guerra, Segunda Guerra, Crash, né, da Bolsa de 29, aquela coisa toda. E elas ficaram firmes, estão lá até hoje, são potência e tal. E as nossas aqui patinavam. Então, o que faltava? Faltava organizar elas em rede. E a gente começa a organizar as cooperativas financeiras do Brasil em rede em 1980 com as cooperativas centrais. E as cooperativas centrais queriam que essa rede tivesse um hub nacional. E como o nosso negócio é indústria financeira, a cooperativa age como um banco age, ela parece muito com banco, mas não é banco, porque ela é cooperativa, ela precisava ter no núcleo desse hub um banco. Só que a legislação não deixava a cooperativa ser dona de banco. Tá certo? Então, a gente teve de envolver Fernando Henrique, peleja daqui, peleja dali e tal, conversa com o Banco Central, Gustavo Loyola, estão conseguindo equiparar a regulação brasileira à regulação internacional. Até que em 1996, eles permitiram a gente organizar o cooperativismo em rede. Mas é recentíssimo. De 96 para cá. Aí a gente vai ter uma explosão de crescimento no cooperativismo financeiro a partir de 96. Porque 96 é a data que a construção da rede de apoio das cooperativas, ela chega, vamos dizer assim, no seu apogeu. Ela começa a rede a ser formada em 80, ao longo de 16 anos essa rede vai sendo construída, ela não é construída mais rápido, porque a legislação da época não permitia. Então, a gente tinha de negociar o avanço da legislação e da regulamentação, mas em 96 a gente conseguiu. As datas bacanas para explicar o sucesso do cooperativismo no Brasil e também o sucesso do Sicoob. Quais são? 1995 foi quando foi permitido as cooperativas criarem seus bancos cooperativos. É uma data importante, mas demorou 1 ano. Porque tem de ter a norma, você tem de fazer o projeto, tem de mandar para o Banco Central, o Banco Central tem de aprovar. Então demorou 1 ano. 1 ano para iniciar. Começou em 96. Aí depois a gente precisava resolver essa rede para dar certo. Da mesma forma que os 7 princípios ajudam a cooperativa original a dar certo, tem 3 princípios que ajudam a rede a dar certo. A rede tem de ser boa para gerar escala e competitividade para a cooperativa. A rede tem de ser boa porque ela gera capacitação das pessoas que trabalham na cooperativa. Ela tem de ter uma estrutura para formar gente, porque quando a cooperativa é pequenininha, dá para você improvisar, mas quando ela fica do tamanho que é o Sicoob 8, tem gente que sabe como é que opera aquele negócio. E a rede é importante porque tem de ter supervisão, fiscalização, controle do conjunto. Então, a gente precisava de montar esse tripé dessa organização de rede. A gente cria o banco para dar escala em 1996. Em 2001, a gente cria uma confederação para cuidar de todo o processo de fiscalização, supervisão, né? E a gente, ali para 2005, 2007, a gente começa a criar a Universidade do Sicoob, que inclusive esse podcast é da Universidade do Sicoob, para a gente levar as informações e formar o nosso pessoal. Tá. É muito curioso, né? Eu não tinha noção de quanto é recente isso no Brasil, né? Esse Sicoob hoje está em quantas cidades, municípios? Nós estamos em pouco mais de 2.000 municípios. A gente está em 43%
do total dos municípios do Brasil, cooperativismo como um todo. Não, e tem Tá? cidade, até estava comentando contigo, que tem cidade que não tem banco, O Sicoob está um pouco mais de 2.000 municípios e tem 390 municípios, só tem Sicoob. E hoje o Sicoob tem 4.550 agências. Nós temos mais agências que o Banco do Brasil, Sicoob. Caramba! E o que deixa curioso essa informação é que parece que é uma coisa que estava à frente do tempo lá atrás, né? Muita coisa que a gente vê hoje, a cooperativa já estava criando lá atrás. E aí eu pergunto, uma pergunta que eu acho que muito cliente ou cooperado, vamos botar assim, tem dúvidas, ou futuros cooperados, né? Que é, qual que é a grande diferença? Se você pudesse me dar uma grande diferença entre uma agência bancária tradicional e uma cooperativa. A grande diferença está na capacidade de ver longe. Quando eu olho para a cooperativa perto, eu vou ver agência. Eu olho para o banco perto, eu vou ver agência. Eu olho para a cooperativa de perto, eu vou ver produto. O que eu vou ver? Conta corrente, cartão de crédito, cartão de débito, crédito habitacional, financiamento de veículo. Aí eu olho para o banco, eu vou ver os meus produtos. Aí eu vou ver produtos de investimento. Tem renda fixa, renda variável, tem aqui, tem ali. Aí eu vou ver seguro aqui. Então, quando eu olho pertinho, sim, de perto, são iguais. Mas então por que a cooperativa é diferente? Porque o efeito dela na sociedade é diferente. Uma estrutura drena a riqueza que gera para a Avenida Paulista e para Faria Lima. A outra estrutura retém a riqueza onde ela foi gerada. O cooperado mora onde foi gerado. Quem que vai ficar com o resultado, o lucro? O cooperado que mora onde foi gerado. Então, nós somos um instrumento que ele gera a forma com que ele gera dinamismo na sociedade e na economia é muito diferente da do banco. O produto parece, a agência parece, as condições comerciais não raras são mais competitivas nas cooperativas que no banco, porque a gente precisa de um apelo de condições comerciais, mas é num olhar mais longe que você vê a diferença. Que tipo de sociedade a gente quer desenvolver no Brasil? Por que o Brasil não é uma Alemanha? Por que o Brasil não é o Japão? O que tem de diferente na forma de construir a sociedade? Será que o problema está no modelo da república, na forma política? Será que a sociedade constrói, a sociedade participa da construção da qualidade de vida do país ou é só coisa de governo? Como é que eu contribuo para isso? Então, à medida em que o meu olhar vai sendo expandido, eu vou vendo que aquele fenômeno... As consequências. É aquele fenômeno de estruturar uma instituição financeira que faz com que o processo de geração de riqueza dela permaneça enraizado onde eu estou, num longo prazo faz muita diferença. Vai fazer uma diferença visível na cidade. Vai fazer uma diferença visível no sistema educacional. Vai fazer uma diferença visível na segurança pública. Vai fazer uma diferença visível na própria urbanização daquela sociedade, né? Na Europa toda, o cooperativismo é potência. Nos Estados Unidos ele é potência, no Canadá ele é potência, no Japão ele é potência. Aquele sucesso econômico todo tem uma quantidade enorme de justificativas e de explicações. Mas, com certeza, o cooperativismo pujante é uma das explicações que separam uma sociedade bem desenvolvida de uma sociedade menos desenvolvida. Entendi. É quase como assim, todo mundo no Sicoob, ele é sócio daquela geração de riqueza que está sendo feita. Então, se você tem uma cidade, me explica se é isso aqui. Você mora numa cidade pequena, você é um cooperado, né? Você está como um cooperado nessa cidade. Tudo isso que foi gerado ali volta para essa cidade. Seria mais ou menos... faz girar aquela cidade. Para que serve a instituição financeira? Bom, no olhar curto, a instituição financeira serve para movimentar dinheiro. Eu preciso de ter um cartão. Claro. Eu preciso mandar o Pix. No olhar curto, a instituição financeira ela serve para eu poder comprar meu carro, para financiar meu apartamento. Esse é o olhar curto. Vamos dizer assim, meio individualista. Agora, se você é uma empresa, você quer organizar a sua atividade profissional como um empreendedor, você vai ter uma empresa que essa empresa vai fazer as mercadorias circularem, os serviços circularem, as coisas acontecerem na cidade, certo? Imagina
Maurício, se toda empresa só pudesse viver de capital próprio. Qual seria o tamanho dessas empresas? Certo. Qual que seria o tamanho delas? Qual que seria a quantidade de mercadoria que circularia? Agora, por que existe instituição financeira? O empresário tem o capital próprio, ele capta recursos no mercado, ele expande o negócio dele e ele aumenta a velocidade da economia local. Ele triplica o lugar, é verdade. Tá Faz certo? sentido. Então, toda instituição financeira, o bancão também, ele é um elemento dinamizador da economia. É como se fosse um Agora, a questão organizador, toda é o né? seguinte: eu quero dinamizar a economia só de São Paulo ou é importante dinamizar a economia de Espera Feliz? Uhum. Como que o empreendedor de Espera Feliz vai aparecer no radar do Banco da Faria Lima? O empreendedor de Campo Belo. Ele vai ser tão desproporcional aos principais empreendedores do país que ele vai ser o nono zero depois da vírgula. Mas daquela cooperativa que só vive daquela comunidade, ele é alguém. Ele é visto, ele é entendido, ele é compreendido, ele é incluído no processo. O Banco Central, Roberto Campos, gosta de falar que o cooperativismo é um instrumento de inclusão financeira. Por que ele é inclusão financeira? Porque ele, por estar distribuído no país inteiro, ele tem um olhar para a economia regional que é muito dele, porque ele está inserido naquela economia regional. O presidente da cooperativa mora ali, o presidente da cooperativa vai na missa ali, o presidente da cooperativa participa do Rotary ali, o presidente da cooperativa doa dinheiro para a PAI dali. O conjunto de entidades associativas daquele município melhora a qualidade de vida no município, a cooperativa se entranha nelas, ajuda a dinamizá-las, tá certo? Então, esse poder de transformar as localidades que a cooperativa tem, ele é diferente do poder de transformar a sociedade que o banco tem. Eu preciso do banco. Alguém tem de financiar a Petrobras, alguém tem de financiar a JBS, todas essas empresas geram desenvolvimento no Brasil. Só que eu pergunto o seguinte: onde estão os 80% dos empregos que geram no Brasil? Estão nessas grandes empresas que eu enumerei, que os bancos não estão. A gente precisa da padaria para dar emprego, a gente precisa dessa padaria para dar emprego. Senão você está focando só nesse grande... Senão o que ocorre é o seguinte: você vai ter emprego para todo mundo que formar em primeiro lugar. Quem formar do segundo para frente vai ter dificuldade no mercado de... Você está me dizendo que não é só Americanas... A gente tem que incluir todo mundo. Não é só Americanas ou a Magazine Luiza, as grandes empresas que vão ter esse financiamento. Eu posso ter se eu estou numa cooperativa. A cooperativa vai ter um olhar de muito mais interesse para a sua tese empresarial do que um bancão. Agora, a gente não é inimigo do bancão, a gente gosta do bancão, a gente acha que o bancão está fazendo um negócio legal para o Brasil, que é financiando o grande. Alguém tem que financiar o pequeno. Mas alguém tem que financiar o médio, alguém tem que financiar o pequeno. E é aí que a gente entra. Entendi. Quando você falou de presidente da cooperativa, eu queria entender isso, porque você tem, sei lá, 2.000 cooperativas espalhadas pelo Brasil, certo? Hoje no Brasil são um pouco mais de 700 entre todos os sistemas. No Cicobi são 338. Tá, sei lá, vou botar aqui mais de 500 cooperativas espalhadas pelo Brasil. Como é que funciona esse sistema de presidente? Você falou que é democrático, é o quê? É uma pessoa que é eleita por todas essas Cicobis e esse cara é uma vertical? Ou cada um tem um presidente? Como é que funciona? É isso aí. Se a gente fizer um congresso de presidentes do Cicobi, vai ter 500 pessoas lá. Jura? Eu falo assim, eu me apresento assim. Quem é você? Marco Aurélio Almada. O que você é? Eu sou diretor-presidente do Centro Cooperativo. Conheço o presidente do Cicobi. Você substituiu ele? Eu falei, não, todo mundo é presidente junto. Entendi, que tem um presidente que é de Aracaju, tem o presidente tem o presidente de cada cooperativa nossa. Tem 338 de cada cooperativa, não é de cada cidade, de cada cooperativa. Uma cidade que tem 3 cooperativas. Das cooperativas centrais e tem eu aqui. Quer dizer, uma cidade... todo mundo é presidente. Uma cidade que tem 3 cooperativas, ela tem 3 presidentes. Cada cooperativa tem o seu conselho de administração. Cada cooperativa tem o presidente do conselho de administração e cada cooperativa tem um diretor executivo. No meu caso, eu sou um diretor-presidente do CCS. Eu tenho o CCS, que é o Centro Cooperativo Cicobi, que são um conjunto de 13 CNPJ, tem um conselho de administração e tem o presidente do conselho, que é o Miguel. Sim, certo? Então, eu sou o CEO e o Miguel é o chairman do Cicobi. E isso vai ser replicado para baixo. São 14 cooperativas centrais que são assim e são 338 cooperativas que são assim. Todos fizeram assembleia, todos elegeram o conselho. Olha que coisa bacana, Maurício.
No Sicoob, o Sicoob, quando a gente soma os empregados de todas as cooperativas do Sicoob, são 54 mil empregados. E o Sicoob tem 4.200 dirigentes. 4.200 pessoas ou são conselheiros de administração, ou são conselheiro fiscal, ou são diretores de cooperativa. Olha que coisa. Né? Eu fico brincando, às vezes, eu visitando os bancos, né? A gente tem, como eu disse, um relacionamento muito bom com os bancos. Né? Eu conversando lá com o presidente do Itaú BBA. E ele falou assim, Almada, qual que é a principal diferença do seu dia a dia aqui do dia a dia do Milton? Milton Maluhy, que é o presidente do Itaú. Falou, o Milton Maluhy tem um conselho, que é um conselho com 9 pessoas, que ele tem de convencer. O Sicoob tem um conselho com 4 mil. Putz. A diferença está aí. Por quê? Porque eu sou instituição de pessoas. A coalizão é importante. Olha que coisa interessante. Eu sou um administrador de empresa. Sou administrador de empresa e a minha vertente de crescimento profissional sempre foi a área de BI e de estratégia. Eu trabalhei em agência, fui caixa, fui supervisor de caixa, fui gerente de agência, fui subindo. Você fez tudo. E depois entrei na vertical de direção. Informação gerencial e estratégia. E aí você vai tendo os gurus, né? Vai aprendendo a curtir o Peter Drucker, você vai aprendendo a curtir um tanto de gente. E tinha um guru de estratégia que era o Henry Mintzberg. O cara é fera estratégia, tem um livro. Eu brinco que 11 em cada 10 cursos de estratégia usam o livro do Mintzberg. Ele tem um livro que chama Safari de Estratégia. Aí a gente resolveu convidar o Mintzberg, que está com 85 anos, para participar do evento com os nossos dirigentes aqui, que a gente chama de PSCOP. Era um evento para 1.000 pessoas. Com todos os presidentes. Com presidentes e diretores. Eram 1.000 pessoas dos 4 mil aqui em Brasília. E o Mintzberg entrou por vídeo, lá do Canadá. Foi professor da MIT e tal. E aí o Mintzberg começa a palestra desse. Eu adoro evento cooperativo. Adoro evento cooperativo. Por quê? Cooperativa não tem cotação em bolsa. Não tem ação em bolsa. Não tem. E parece que toda empresa com cotação em bolsa fica um pouco mercenária. E fica um pouco medrosa quando vem a crise. Na hora que mais precisam dela, ela está retraída, porque ela está com medo da reação da bolsa. Por isso eu adoro cooperativa. A cooperativa está livre para ajudar nas dificuldades, porque ela não tem ação em bolsa. Então é o seguinte, de um lado, é complicado definir quem manda, porque não tem ação em bolsa. Porque na bolsa a gente sabe, quem tiver 50% mais uma ação, manda. Aqui não. Tem que chamar a Assembleia, eleger. É democrático. Tá? É democrático. Tá? Por outro lado, quando veio uma crise econômica, e houve uma época que a crise era uma exceção, agora a crise é a regra, qual a entidade que está mais à vontade para apoiar Com o certeza. cliente? É a cooperativa. Com certeza. Então, o E começa a palestra dele falando isso. Ele captou a diferença. Ele conseguiu enxergar a cooperativa além da agência. Eu ia falar eu vou chegar nesse assunto de crise e tal, mas eu quero ainda reforçar essa coisa dos presidentes, que eu acho muito interessante, ainda mais para quem é leigo no assunto, que é o meu caso, né? Acho que muita gente, cadê a câmera? Muita gente que está assistindo aí entende do assunto, tudo bem, eu sou o Maurício Meirelles, eu não entendo, então estou tentando entender. Que é o seguinte, quando você abre um McDonald's, você tem uma franquia, certo? Eu abri um McDonald's e tal, e existe uma regra dessa franquia, que eu não posso, por exemplo, colocar no meu cheeseburger, eu vou colocar, sei lá, 3 folhas de alface, não pode, porque tem uma regra. Tem essas regras no Sicoob, qual o estatuto do Sicoob que é diferente né, do resto do mundo e tal? Como eu falei, o Sicoob é uma organização em rede. Ela é em rede. A rede, ela tem um pedaço da liberdade que está em cada célula da rede e tem um pedaço da liberdade que está viabilizando a rede. Tá? Então, o Sicoob, ele funciona assim. Tem muita coisa que é a liberdade da cooperativa e desse conselho, desse presidente lá na ponta. E tem coisas que nós aqui de Brasília fixamos para todo mundo. Normalmente, o que é obrigatório está relacionado à gestão de risco, à solidez, a controle, a garantir rigidez e solidez da cooperativa. Que é onde esse presidente dessa centralzinha, sei lá, de um lugar, ele tem que dar satisfação. Lógico. Não vira uma anarquia. Se não virou anarquia, eventualmente o cooperativismo pode perder credibilidade. Aí sim, lógico. Então, aí tem coisas que para poder ser competitivo tem de ter padrão.
O exemplo que eu dou é cartão de crédito. O Cicobi hoje tem 9 milhões aí de cartões, administra 9 milhões de cartões. Mas para você colocar um business plan de uma operação de cartão de crédito lá, você precisa de 500 mil cartões. Com menos de 500 mil cartões, ele fica muito caro, ele não vai ter milhares, ele não vai ter os benefícios, seu cartão vai ser muito pior do que o cartão do bancão, certo? Então, como é que eu faço para ter a condição de competir com o bancão em cartão? Eu preciso ter muito. Aí, se cada cooperativa quiser colocar a regra do cartão dela, eu não capturo a economia de escala. Com certeza. Certo? Então, o que ocorre? A gente vai discutindo ponto a ponto, Maurício, onde que a gente traz para o nacional o regramento e aonde a gente deixa a liberdade na ponta. Certo. Tá? Normalmente, quando a gente está voando no mar de brigadeiro, a ponta expande liberdade. Quando vem uma crise, a liberdade na ponta diminui e expande no núcleo central da rede. Faz sentido. Tá certo? Só que não é um modelo estático. Ele é bonito porque ele é dinâmico. Ele como eu disse, quem tem olhar curto não consegue contemplar a beleza do cooperativismo. E nesse tempo todo, com tantas cidades, tantos estados, você já observou alguma coisa diferente, assim, a forma de agir de cada sul é diferente do norte, que é diferente do centro-oeste? O que você já observou nesse tempo todo? O que a gente é? A gente é instituição de pessoas. Qual que é o sistema operacional das pessoas? Cultura. A cultura do Nordeste é igual ao do Rio Grande do Sul? Não. Em muitos aspectos se fala português, tal. Sim. Todo mundo Mas torce para a seleção brasileira. são totalmente diferentes. Mas tem vieses culturais diferentes. Então, se o sistema operacional do indivíduo muda, o comportamento dele muda um pouco, então há diferenças. E o Cicobi é uma confraternização de diferentes. Certo. Mas a gente pactua o essencial. Você está me falando que o presidente da República precisa ser um cara do Cicobi que consegue unir todo mundo. Acho que eu estou chegando a essa conclusão, porque vocês conseguem, de alguma maneira, mexer com a coisa mais difícil do brasileiro, que é o dinheiro, e conseguem conversar com todas essas diferenças. Eu diria aqui que talvez a qualidade individual mais importante para um dirigente de cooperativa seja essa capacidade de gerar coalizão, de gerar convergência. É diálogo. De gerar diálogo. Né? E isso é uma coisa legal. Só para ser paralelo entre política e cooperativismo. Lá dos Estados Unidos tudo é diferente, né? Assim, o pessoal lá desenvolveu o cooperativismo de uma forma um pouco diferente daqui, porque surgiu um cara lá nos Estados Unidos, bilionário de Nova York, chamava Edward Thielen. Ele falou o seguinte, cooperativismo explodiu na Europa, cooperativismo explodiu no Canadá, cooperativismo explodiu no Japão, aqui nos Estados Unidos não está dando. Eu quero dar um presente, eu sou solteiro, já estou ficando velho, quero dar um presente para os Estados Unidos, que é um cooperativismo fera. Tá? Aí, como é que eu faço? Eu vou contratar alguém para estudar o cooperativismo e sair fazendo as palestrinhas aí em todas as cidades dos Estados Unidos para ir abrindo cooperativa e tal, para a gente conseguir fazer as cooperativas. Aí contratou um sujeito chamado Roy B. G. Greene, que foi o cara que saiu dinamizando e fundando as cooperativas americanas, que hoje são potentes. Lá elas chamam Credit Union. O Roy B. G. Greene tinha de fazer uma palestra para convencer os caras a abrirem as cooperativas por aí. Explicar. Né? E na palestra a gente tinha um negócio curioso. Ele falava o seguinte, olha, a cooperativa ela gera muitos benefícios para a comunidade. E talvez um dos mais importantes seja o exercício bastante pragmático da democracia. Se os Estados Unidos tiver em toda cidade uma cooperativa, a democracia americana vai ser melhor, porque lá é fácil você ver o sucesso e insucesso de quem você escolheu. Quando você escolhe o presidente, ele fica tão longe, fica tão distante, que você não tem uma experiência integral da democracia e dos seus efeitos, como você tem dentro da cooperativa. Os Estados Unidos até parece ser uma cooperativa, né? Porque cada distrito, né? Cada estado tem as suas próprias leis, digamos assim. Tem uma lei central, mas cada... Isso aí não me provoca, não quero nós falar em Alex de Tocqueville e vamos contar como é que lá surgiu, e lá é uma grande cooperativa mesmo. Tá, legal, mas abrindo minha cabeça eu chego a esse ponto, né? Talvez é por isso que dá certo, porque cada um tem a sua, de alguma maneira, isonomia. Você me falou uma coisa que eu fiquei encucado aqui, que eu achei interessante, que é como uma crise não afeta
né, tão forte uma cooperativa. Porque quando você está na bolsa, você depende de vários fatores. Então, tivemos a pandemia, tivemos a Covid, a pandemia, ficamos 2 anos aí, todo mundo, a bolsa caindo, aquela coisa toda. Como é que funcionou o Sicoob nesse período de pandemia? Vocês conseguiram se dar bem nesse período? Não, toda crise há uma aceleração no crescimento da cooperativa. Toda crise, e essa aceleração de crescimento da cooperativa acontece no Brasil, acontece em qualquer lugar no mundo. Nós estamos vindo agora do Congresso da Confederação Internacional de Bancos Populares, que são as cooperativas europeias, foi lá em Paris, e nós tivemos os CEOs dos principais sistemas cooperativos lá, debatendo o futuro do cooperativismo, o presente e o futuro do cooperativismo, e todos foram unânimes em dizer que cresceram acima da média na crise. Por causa do fenômeno que eu já expliquei. Sim, eu sim. sou comprometido com o território, com o cooperado, e quem está em dificuldade é o meu dono. Então, quando eu estou na bolsa, o dono é um em dificuldade é outro. Quando eu estou na cooperativa, é quem está em dificuldade que é o dono da cooperativa. Então, a boa vontade da cooperativa em ajudar é diferente, certo? Então, na crise da Covid-19, nós tivemos uma série de programas governamentais para tentar socorrer empresários, etc. e tal. E o cooperativismo, você pode pegar as estatísticas lá, liderou esses programas, porque cada um deles precisava de um gasto de energia muito grande e tinha uma grande incerteza no resultado que aquele programa teria. Então, o banqueiro chama o departamento de economia, eles começam a jogar aquilo em modelos econômicos, falam assim, eu não vou entrar muito nisso aqui não, porque isso aqui pode dar problema na ação. Sim. E a gente já sai fazendo, porque a gente tende a resolver o problema do cooperativismo, então, do cooperado, né? Então, o cooperativismo é sempre benéfico para a sociedade na crise e ele sempre cresce na crise. Pode correr risco, pode quebrar? Pode. A gente tem alguns cuidados para gerir a crise, para a gente não quebrar também, né? Mas a gente tem a boa vontade de enfrentar o problema junto com o cooperado. Você falou de futuro. Vamos lá. Eu já percebi que cooperativa, você me convenceu mesmo, assim, através da história, que vocês estão à frente do tempo há muito tempo, né? Só que a gente está falando agora de futuro. Como que vocês estão avaliando a cooperativa no futuro, com tanto avanço tecnológico que está chegando? Porque é muito interessante você falar que vocês já são uma rede de internet, antes mesmo da rede de internet surgir. Só que era no boca a boca, aquela coisa toda. Com esses avanços tecnológicos, com essa coisa toda de comunidade digital, como que vocês estão encarando para frente? Essa pergunta é interessante. A gente tem uma pessoa extraordinária, um economista austríaco, que ele estudou muito os efeitos de uma nova tecnologia em larga escala na sociedade capitalista. É o Joseph Schumpeter. Tá? Esse cara, ele é genial, Maurício. Ele é genial. Ele partiu de estudos de um economista russo, Kondratiev, que falava que o cooperativismo se desenvolvia em ondas de prosperidade e crise, e ele quis entender como que essas ondas se estabeleciam, fez um estudo muito bacana e tal, e é citado pra caramba, Joseph Schumpeter. Ele fala o seguinte, essa destruição criativa, a destruição que uma nova tecnologia gera no capitalismo e que o recria mais forte, mais potente, para ela acontecer precisa de 3 coisas importantes. Primeiro, tem que ter surgido a nova tecnologia, e a nova tecnologia tem de ter 2 atributos principais. Primeiro atributo, ela tem que ter a capacidade de gerar um modelo de negócio mais eficiente do que o estabelecido. Segunda característica, ela tem de poder gerar um produto mais atraente do que o estabelecido. Então, se a tecnologia tem essas 2 características, ela pode gerar uma destruição criadora. Só que ela não gera sozinha. Precisa de ter gente que sabe usar em grande quantidade. Senão não adianta nada. Senão não adianta nada. Então, você precisa de ter uma estrutura de universidades e de escolas técnicas que gerem pessoas em grande quantidade para usar essa tecnologia nova. Beleza? Só que se tiver tecnologia e gente, também não resolve nada, porque precisa ter gente para financiar os experimentos no mundo real. Aí, nesse contexto novo que a gente está vivendo, criou-se esses ecossistemas de startup, com Venture Capital, mentores, aquelas incubadoras com todos aplicativo pra caramba, todo mundo criando. Os provedores de tecnologia e tal, todo mundo aprendeu a lidar com isso. Tá, você fez o formato da destruição criativa. Aí os bancos, que a gente chama de incumbentes,
ficaram sob ameaça. Surgiram o que a gente chamava de fintech, que virou neobanco. Alguém do nada faz um negócio para 70 milhões de clientes, 80 milhões de clientes. Tal, tá? Escalou. Escalou. Isso é um fenômeno da distribuição criativa e ele está entre nós. Nós estamos vivendo a distribuição criativa. Nós estamos emergindo da fumaça dessa bomba atômica que explodiu no mundo. Né? Mas aí surge um pesquisador de Harvard, que é o Ari DeGeus, e ele fala o seguinte: tem destruição criativa, mas tem empresas que passam por elas bem. E ele começou a analisar que tinha algumas empresas que estavam com a porta aberta há 700 anos. Aí ele fala o seguinte: o que essa empresa tem de fazer para passar por isso tudo? Então, quando alguém me pergunta qual que é o futuro do cooperativismo, eu falo o seguinte: vai depender da nossa capacidade de entender o mundo circundante E se e de adaptar. reagir aos fenômenos. E não de negá-los, não de condená-los, mas de reagir a eles. E o que o fenômeno faz, Maurício? Muda o modelo de negócio, muda o produto. Tá. Então, o que ocorre? Eu tenho ideia, eu tenho o princípio, eu tenho a doutrina, a ideia é boa, o formato é bom e tudo. Só que o modelo de negócio fica velho. Se eu não implodir o modelo de negócio velho, fazer ele nascer no padrão novo, se eu não implodir o produto velho e colocar o produto novo no lugar, eu não vou ter futuro. Claro. Então, a grande pergunta é: o Sicoob está conseguindo passar pela distribuição criativa? Tá. É só você pegar a nossa estatística de Pix. É você pegar a nossa estatística É de uma alguém coisa que não faz. existia nos anos 80 e hoje... Então, a gente incorpora nova tecnologia. Não tem uma tecnologia nova, disruptiva, que o Sicoob não use. A gente testa tudo. Todas as tecnologias, são mais de 10 tecnologias que promoveram essa destruição criativa. Novidades com tratamento de Big Data, novidades com relação à conversação entre sistemas com APIs, novidades relacionadas ao mobile e à convergência de tecnologias no único device, novidades relacionadas à inteligência artificial generativa, novidades relacionadas à desintermediação de relações comerciais com blockchain ou a plataforma fundamental das criptomoedas. Tudo isso a gente recebe, a gente testa, a gente incorpora e a gente prepara para levar o Sicoob E mais pro do que futuro. isso, pelo que você está me falando, o cooperativismo já é uma coisa do futuro. Ele é no conceito, mas o conceito ele tem de ganhar uma forma física. E essa forma física é um modelo de negócio. Não adianta eu ter um conceito extraordinário colocado na forma física. Imagina que eu queira estocar vinho em prato raso, não vai dar certo, né? Certo. Então, eu preciso do recipiente certo para estocar essas ideias fantásticas do Mas, Marco, cooperativismo. essa quantidade de nichos que hoje a gente vive, né? Antigamente, o que eu falei da comunicação vertical, parece que é uma coisa mais antiga, essa coisa do vertical, né? Uma emissora falava para todo mundo. Hoje você tem Nós o meu estamos ficando canal... com a sociedade em rede. Exatamente. Então, a gente tem aí pessoas brilhantes tratando disso, a sociedade colaborativa, a sociedade de cultura, a sociedade em rede. A gente tem o Jeremy Hicking, por exemplo, que estuda esses fenômenos de transformação do modelo de negócio. A gente tem o Manuel Castos, um português, inclusive, que está trabalhando os efeitos de uma sociedade em rede. Então, a sociedade está mudando. Pode acreditar, Maurício, muito. Sim, bastante, bastante. Muito, 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 muito. A gente vai incorporando essa mudança e não percebe muitas vezes. Mas há uma transformação na sociedade e essa transformação ela está achatando a pirâmide vertical, né? A sociedade está mais horizontal, mais horizontal e ela está organizada em rede. Sim. E estar organizado em rede significa interagir com as pessoas de forma diferente. Pois parece que vocês ainda estão no futuro. A gente está no futuro no conceito. Eu quero estar no futuro no conceito e no recipiente. Sensacional. Uma coisa que é futuro é sustentabilidade. É o tema. E esse tema, as pessoas elas ficam assim, nossa, sustentabilidade, lá vai eles falar para abraçar a árvore, aquela coisa toda. Existe até a gente está vivendo agora esse momento aí do aquecimento global. A gente teve agora ondas de calor pelo Brasil. E as pessoas sempre têm aquela coisa do tipo, enquanto não está me afetando, não está me atrapalhando. Que ações o Sicoob está fazendo? Porque eu vejo que você sempre falou de sustentabilidade, mas vamos botar aqui na prática. Quais são as ações que vocês estão pensando lá na frente sobre sustentabilidade, que esse tema? Então, vamos explorar um pouquinho a ideia da sustentabilidade. A gente já falou sobre ela vastamente nesse bate-papo nosso. Sim. O que é o fundamento da ideia de sustentabilidade? É cada indivíduo, eu e você, se comprometer com o efeito das nossas ações no mundo.
Ok. de forma que eu possa produzir bem-estar para mim, mas eu possa deixar o mundo preparado para o bem-estar das gerações futuras. Então, tem uma ideia de bem-estar implícita na ideia de sustentabilidade, e esse bem-estar ele não pode ser egoísta, só para mim ou para a minha geração, ele tem que ser para mim e para a geração futura. Então, o debate sobre sustentabilidade é a gente pensar cada coisa que a gente faz, qual que é o efeito imediato para nós e o que é o efeito que essa ação vai ter no entorno e para as gerações futuras, tá? E aí a gente vai ter 3 grandes vetores de ondas de impacto, tá? Um vetor de onda de impacto tem a ver com esgotamento da capacidade física do planeta na forma que ele está sendo explorado, e isso gera uma série de disfunções de clima e de outras ordens, sempre numa pegada mais ambiental, e a gente pode equacionar isso tendo uma relação com o planeta mais inteligente, esgotando menos os recursos do planeta, ou de uma maneira mais devagar, quem sabe reaproveitando mais coisas para precisar explorar o planeta menos, etc. Então, uma da pegada da sustentabilidade é o seguinte: como eu faço com que o progresso de hoje não gere um caos amanhã? Essa é uma discussão. A outra discussão tem a ver com nós indivíduos, seres humanos, enquanto sociedade. Como que a prosperidade está sendo distribuída entre todos? Está havendo justiça na distribuição da prosperidade que o mundo gera? Todo esse avanço da ciência, todo esse avanço das finanças, da economia, isso está gerando uma prosperidade que alcança todo mundo? Tem jeito de eu distribuir melhor a prosperidade? Tem jeito de eu eliminar as tensões que se estabelecem entre as pessoas? Tensões de várias ordens. Nós estamos num mundo belicoso hoje. É belicoso, porque tensão na Ucrânia com a Rússia, tensão em Israel com a Hamas, tensão na Venezuela com Guiana, tensão de China com Taiwan. O que a gente pode fazer para fazer as pessoas viverem em paz e distribuírem melhor a sua própria prosperidade, tá certo? E para poder resolver essas duas pegadas, tem um terceiro aspecto, que é como é que eu governo, então, o mundo e as empresas para que a governança seja uma governança que facilita ou promova o comprometimento da empresa com o planeta do futuro, o bem-estar das gerações futuras, comprometa o funcionamento das empresas com o desenvolvimento e equidade nas relações sociais. Então, criou-se uma 3 letrinhas, né, que é ESG, né, ESG, que é responsabilidade ambiental, responsabilidade social. Que é a agenda global hoje, né? Que se tornou uma agenda global. Ela é uma agenda global, ela começou numa discussão entre o Banco Mundial e os 5 ou 10 maiores bancos do mundo. Sim. E tal, e a coisa começa a funcionar. Então, a ideia aqui é o seguinte: o banco, ou qualquer empresa, ou qualquer indivíduo, o Maurício, passar a ponderar o seguinte: a forma com que eu me movimento no mundo degrada ou não o planeta? A forma com que eu consumo energia no mundo, essa energia está destruindo o planeta para ser gerada, para eu poder usá-la? Que tipo de energia eu devo escolher? Então surge uma série de questões de natureza ambiental, e nós, do Sicoob, claro, achamos que essa discussão ela é uma discussão muito pertinente. Por exemplo, nós estamos mudando a matriz energética do Sicoob. Uma parte importante das nossas 4.500 agências já criaram as suas próprias usinas fotovoltaicas para gerar energia para si. Se você for aqui no CCS, que é a sede nacional do Hub, né, do Sicoob, nós já temos a geração de energia fotovoltaica lá. Como é que a gente descarta os resíduos? O Sicoob, só para você ter uma ideia, a gente faz 1 bilhão e 900 milhões de transações financeiras por mês. Imagina o tamanho dos nossos CPDs, imagina o tamanho dos nossos computadores. As máquinas, eu falei isso. Uma máquina dessa dura 5 anos. Como é que eu descarto isso? É verdade, é verdade. A máquina tem componentes poluentes. Aonde que eu jogo isso? Qual que eu descarto? Então, o que ocorre? O Sicoob, ele voltou-se para si mesmo e ficou no divã, né? O que eu tenho de resolver em mim mesmo
para eu gerar prosperidade hoje e gerar prosperidade amanhã. Então, a gente tem uma vertente grande de coisa que a gente faz aqui. Com relação às questões sociais, toda a pauta de diversidade, igualdade, justiça, a gente começa a fazer uma revisão do que a gente mesmo faz com relação a 54 mil pessoas que trabalham com a gente. Quais são as nossas práticas de gestão de recursos humanos? Como Quem é que a gente tá lá, funciona? né? Quem está lá? Como é que é formado o nosso grupo? Tá? Então, a gente está trabalhando Eu nisso. acho que tudo vem, desculpa te interromper, mas tudo vem até quando você tem uma comunicação horizontal e não vertical, você tende a ser menos egoísta, né? Porque quando você tem vertical, é um cara que comanda, ele não tá vendo o que tá acontecendo, ele fala para todo mundo. Agora, como você vem de várias cidades, várias presidências, várias situações, você consegue entender essa pluralidade. Né? Pluralidade é uma palavra-chave para entender o Sicoob, né? Mas aí, mas a primeira pegada de uma agenda de responsabilidade social ou de uma agenda de sustentabilidade é o olhar que você lança sobre você mesmo. Sim. A segunda é o seguinte: eu posso ajudar outras pessoas a lançar um novo olhar sobre elas mesmas? Então, o primeiro chamado da agenda de sustentabilidade é olhar para você mesmo. O segundo chamado é você se tornar um agente ativo de promoção de boas práticas, tanto ambientais quanto sociais, na comunidade dos seus clientes. Então, essa pegada é importante. Então, o Sicoob começa a adaptar os seus produtos e serviços de forma que eles possam incentivar os nossos cooperados a ajustarem a sua agenda e se tornarem cada vez mais responsáveis com o planeta e com a sociedade. E aí eu te faço a pergunta: como que vocês conseguem fazer isso com tantas pessoas distintas, com gerações diferentes? Vocês devem ter... Tem tanto geração Z trabalhando com vocês, como um presidente que é um cara mais velho, um outro... Como é que vocês conseguem convergir essa... A minha própria diretoria, né? Eu e meus 6 colegas, nós somos 5X, um Baby Boomer e um geração Z. Sim. Quando a gente olha para o nosso quadro de colaboradores do CCS, que são quase 5 mil pessoas, a gente vai ter, até uma novidade, 4 gerações trabalhando simultaneamente. Porque a gente está prolongando a carreira da gente, então a gente vai tendo pessoas das gerações mais avançadas e o pessoal entrando na base, né, e há uma atenção nisso. A gente está se virando muito bem com isso. Até agora a gente está tendo bons resultados e temos vários programas internos lá para desenvolver o bem-estar no trabalho e tudo mais, né? Então, isso, Maurício, é importante. E o Sicoob, a gente está comprometido, por exemplo, com ciência. Nós participamos junto com o doutorado, o departamento de doutorado da Fundação Getúlio Vargas, do estudo da emissão de carbono pela pecuária brasileira, alternativas para a pecuária poder expandir, ser um business atraente, mas também lidar com questões inerentes à geração de carbono da atividade pecuária. Nós participamos e promovemos entidades que geram economia circular também na pecuária. O que é economia circular? Eu não desperdiço nada do boi, transformo tudo em alguma coisa que não polui. Sim. E toda a indústria do boi, desde a sua criação, abate, transformação de cada um dos seus elementos, carne, osso, gorduras, couro, etc., tudo isso sendo manipulado sem poluir no mínimo possível, etc. Então, o Sicoob ele começa a olhar e promover, a partir da sua ação de instituição financeira, economia circular. A economia circular é a economia que não vai no meio ambiente buscar matéria-prima nova, é que recicla o que tem e que reduz absurdamente a geração de lixo, por exemplo. Faz com que reduza absurdamente a poluição de água. Zero a poluição de água, né? Então, assim, esse tipo de coisa, recuperação de nascentes, né? Tem uma frase aqui que é muito boa, que é a frase, parece que é um conceito de vocês, que é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Isso é o nosso propósito. Que é o propósito. É a declaração do propósito do Sicoob. E é uma frase que pode, para muitos, parecer contraditória, mas vocês mostram na prática que é possível você falar de finança sem ser egoísta e promovendo essa justiça
social, ambiental e todo o resto, né? Vamos estudar essa fase. Conectar pessoas. É o que a gente discutiu. É da natureza do cooperativismo conectar pessoas. Claro. Se não tiver conectado pessoas, não é cooperativismo. Então, conectar pessoas. Agora, tem que conectar pessoas para alguma coisa. Para quê? O que é justiça financeira? É não permitir que a pessoa tenha desvantagens comparativas por ser pequeno. Sim. Não aumentar a pobreza de uns, né? É porque na indústria financeira, quem é grande tem uma taxa e quem é pequeno tem outra. Quem é grande tem uma condição. Eu abono um tanto de taxa e quem é pequeno eu cobro um tanto de taxa. Então, como é que eu diminuo o degrau que existe hoje em serviços financeiros entre quem tem muito e quem tem pouco? É uma equidade que vocês fazem. Como é que eu busco a equidade? Essa equidade eu chamo de justiça financeira. E a gente acha que essa equidade por si só promove prosperidade, certo? Então, para nós, uma coisa está altamente correlacionada com a outra. E que não interfira no meio ambiente. Que não interfira no meio ambiente. Só que a gente entende que o mundo como ele é e que ele é teimoso. Então, ele já tem um grau de interferência no meio ambiente. A gente quer que esse grau de interferência vá reduzindo até o ponto dele ser eliminado, certo? Então, é equidade para tudo. Vocês buscam equidade em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos, é isso aí. Sensacional. Eu acho que, para mim, deixando claro assim, cada vez que eu faço esse podcast, eu aprendo mais. É um assunto que nunca tinha chegado em mim. Eu tenho 40 anos de idade. Graças a esse podcast, eu pude entender um pouco mais sobre esses processos de cooperativismo. Uma pergunta final que eu lhe faço é: o que você tem observado no entendimento do brasileiro sobre cooperativismo? Você acha que quantas pessoas entendem nesse assunto que eu entendi aqui hoje, assim? E quanto vocês pretendem angariar nisso? O grande desafio do cooperativismo é um desafio de comunicação. Ele tem um desafio de comunicação e ele é grande. A gente tenta equacionar esse desafio de muitas maneiras, né? Mas ele precisa que a pessoa gaste um tempo para que ela possa entender. Como eu disse, é mais fácil eu olhar o que está perto do que lançar um olhar um pouco mais distante, né? E o cooperativismo, para ser compreendido, a pessoa precisa olhar o que está perto, precisa olhar o que está um pouco mais distante. Então, eu vou fazer o seguinte. Então, a gente tem o desafio dessa natureza. Agora, a gente está endereçando esse desafio e estamos crescendo. Eu disse, Maurício, que o cooperativismo ele gera desenvolvimento. Qual é o setor da economia que nós temos, enquanto brasileiros, a maior autoestima? Eu acho que é o agronegócio. Sim. Porque a gente tem ciência no nosso agronegócio, a gente tem produtividade no nosso agronegócio. O nosso agronegócio, ele é estratégico para o mundo para garantir a segurança alimentar do planeta. Não dá mais para conceber a segurança alimentar do mundo sem a produção brasileira. Se faltar a produção brasileira, multiplica a fome no mundo hoje. Essa é uma realidade. Agora, qual é o setor da economia brasileira com mais cooperativa, Maurício? Disparado o agro. É o agro, né? O agro. Então, o agro é um laboratório dessas teses todas que a gente colocou em cima da mesa. Um desenvolvimento, de uma prosperidade, né, de um arrojo a partir de uma forma de organizar diferente. E o agro convive desde a multinacional com o produtor rural familiar. Todo mundo está ali e está todo mundo em rede. É uma cooperativa. São ecossistemas. Olha que interessante. O agro próprio é uma cooperativa. Mas ele é fomentado pela cooperativa na forma empresarial que ela assumiu, né? Conceitualmente. Então a gente precisava arrumar um jeito de despertar a sociedade brasileira para isso, porque isso é um elemento que, se entrar na cultura do povo brasileiro, eu não tenho dúvida, alavanca desenvolvimento e prosperidade no nosso país. Então eu vou fazer o seguinte: você que está assistindo isso, gostou desse papo, achou que esse papo ele tem uma relevância, de fato tem, porque eu realmente fico impressionado com a quantidade de coisas que eu ignorava, não tinha noção, passe esse vídeo para pessoas que precisam compreender a eficácia do cooperativismo e, obviamente, a gente falou aqui da história toda, não só do Sicoob, mas de como esse sistema tem funcionado e como ele é um sistema futurista também, né? Passa esse vídeo. Você que é jovem, faça cortes, passa para o pessoal da tua família, que às vezes tem aquele preconceito, eu não conheço, não quero entender, porque eu acho que o que falta para a gente realmente é essa comunicação
esse diálogo. Eu queria muito agradecer ao Marco Aurélio Almada, que teve aqui esse tempo aqui. Obrigado, achei que eu imaginei que a gente ia ter um papo mais, digamos, técnico, e foi um papo conceitual mesmo. Acho que foi um papo sobre futuro, um papo sobre o que a gente precisa fazer para ter prosperidade sem atrapalhar todo o entorno. Acho que é uma tônica que hoje vira, digamos, mundial, né? Então, se quiser ter alguma consideração final, está aberto o espaço aí. Eu queria dizer o seguinte, que o cooperativismo, ele produz tudo isso que a gente falou quando ele é usado. Se você quiser promover dentro da cooperação, você precisa de duas coisas. Precisa de entender os conceitos, mas precisa usar. O cooperativismo é o tipo de coisa que, quanto mais é usado, mais bem faz para todo mundo. Então, se você não tem conta no Sicoob, se você não opera com o Sicoob, vem para o Sicoob. Você vai ajudar muito a desenvolver esse Brasilzão aí nosso. Pronto, dá uma passada lá no Sicoob da sua cidade, provavelmente deve ter aí, do lado da sua casa, deve ter um Sicoob. Vá lá, bate um papo e faça algo que fazia tempo que você não fazia, que é tomar um café numa instituição. Se converse, entra nisso, porque eu tenho certeza que você vai se dar bem nessa. Queria mais uma vez agradecer ao Marco Aurélio Almada, demais esse papo, achei realmente foi muito impressionante, muita coisa. E esse aqui é o podcast Se o Meu Bolso Falasse. A gente tem vários episódios disponíveis aqui na plataforma, cada um, digamos, detalhando um tema diferente sobre esse assunto, que muita gente acaba ignorando por desconhecimento, por conta de letrinhas como cooperativismo, sustentabilidade, mas é muito mais fácil e muito mais interessante do que muita gente imagina. Mais uma vez, obrigado você pela audiência e não deixe de compartilhar se você achou esse assunto de extrema importância, não só nacional, como mundial. Mais uma vez, obrigado a todos. Valeu!